tudo. Vai ser colocado uma música agora para a gente entrar no clima da live. Tá? Aí, Paulo, acho que... É porque, Rosana, tem muito microfone aberto, por isso está dando eco. Caminhar passo a passo a te encontrar. Solto ao vento, eu cruzo o mar, navegante da vida, e é tão bom conhecer nos teus olhos o meu irmão, dar-te a força das minhas mãos, dar-te o riso que vibra dentro em mim. É tão bom sermos ecos da mesma voz, sermos raios da mesma luz, sermos filhos do amor. É tão bom tu e eu nos tornando nós, pela força que vem de Deus, nos tornamos só. Te abraçar com a força do meu amor, ser alívio pra tua dor, te curar as feridas e é tão bom te levar e também em cada É tão bom sermos ecos da mesma voz, sermos raios da mesma luz, sermos filhos do amor. É tão bom tu e eu nos tornando nós, pela força que vem de Deus, nos tornamos um. É tão bom sermos ecos da mesma voz, sermos raios da mesma luz, sermos filhos do amor. Ok. Obrigado, Paulo, pela música lindíssima, Navegantes da Vida, do nosso amigo Max. Tá? Bom, gente, vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje, né, desse sabadão aqui, com o tema Como trazer sentido e propósito para as nossas vidas, com o nosso amigo Flávio Asmer Hasek. A gente, primeiramente, gostaria de dar boas-vindas a todo mundo, né, que já entrou, e os próximos que vão entrar não vão receber minhas boas-vindas. Né? Tô brincando, logicamente. E a gente gostaria também de agradecer a todo mundo que mandou os seus comentários, né? Assim como essa prática que nós temos aqui, de toda vez que a gente lança o convite, a gente solicita um feedback, né, sobre a reação do tema. A gente manda o tema, manda um convite, né? E aí, o que você sentiu com esse tema? Geralmente é uma pergunta, né? E aí as pessoas retornam para a gente antes desse momento aqui com os comentários sobre o tema, né? Isso enriquece bastante esse nosso encontro, né? Faz ele mais personalizado, faz ele mais direcionado, né? E mais atraente para todo mundo também, logicamente, ok?
eu gostaria de convidar a minha amiga Glaucia Gomide, né, para falar um pouquinho sobre a fé Bahá'í, né, que é o que move, é o motivador desse evento que a gente promove aqui, né, geralmente todo sábado, tá ok? Então, Glaucia, por favor, pode falar um pouquinho para a gente, por favor? Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Amigos, a gente percebeu que tem alguns amigos aqui presentes, né, queridos amigos, que não conhecem ainda a fé Bahá'í ou não ouviram falar ainda. Então, a gente vai falar com poucas e breves palavras um pouquinho sobre a fé Bahá'í, né? A fé Bahá'í é uma religião independente, com suas próprias leis e escritos sagrados. Surgiu, né, em 1844, na Pérsia Antiga, atualmente Irã. Seu fundador é Bahá'u'lláh, que significa a glória de Deus. A fé Bahá'í, ela tem algumas figuras centrais. O Bab, Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá. O Bab foi o precursor de Bahá'u'lláh. E Abdu'l-Bahá foi o filho mais velho de Bahá'u'lláh e o único intérprete autorizado dos escritos, né? E é um exemplo perfeito para os Bahá'ís, né? Os princípios básicos da fé Bahá'í, né, é unidade de Deus, unidade das religiões e unidade da humanidade. Os Bahá'ís acreditam que há apenas um Deus e que é a fonte de toda a criação, que todas as religiões têm a mesma fonte espiritual e partem do mesmo Deus, e que todos os seres humanos foram criados igualmente e que a diversidade racial e cultural deve ser apreciada e muito bem aceita. Inspirados nos ensinamentos de Bahá'u'lláh e tendo o serviço e adoração como o propósito de nossas vidas, os Bahá'ís e os amigos da fé trilham juntos um caminho de serviço e que com o propósito de transformar tanto materialmente como espiritualmente a humanidade. E dentro dessa visão de adoração e serviço, algumas atividades são oferecidas pela fé Bahá'í, pela comunidade Bahá'í, como, por exemplo, educação espiritual de crianças, pré-jovens, adultos, reuniões devocionais, e todas essas atividades são abertas para todos os amigos, independente de religião. Com esse espírito de alegria, né, a gente agradece mais uma vez a presença de cada amigo aqui e passamos para o nosso moderador, o querido Cássio. A palavra é sua, querido. Obrigado, Glaucia, pelas palavras, né, sobre a fé Bahá'í. Também seguindo a nossa tradição aqui, né? A gente está falando de tradição, olha só, gente, né? A gente já tem uma identidade, né? Já tem uma certa. A gente está sempre trazendo a questão das artes, né, para os nossos eventos aqui, e que sempre com um link com o tema, né? A gente já está praticando isso já. Então, eu gostaria de chamar o nosso amigo Bruno Tenório, né, para enriquecer mais ainda esse momento aqui com sua arte, tá? O Bruno, ele é pedagogo e músico, tá? Ele é do agrupamento Água Viva, lá de Maceió, Águas da Vida, perdão, lá de Maceió, lá nas Alagoas. Bruno, por favor. Alô, pessoal, boa noite. Nossa, é uma alegria estar com vocês aqui. É sempre uma alegria inexplicável, né? Estar mais uma vez com os amigos e revendo todos aqui, junto com o Flávio Asmin. É uma alegria, de fato. É para começar? Pode começar, por favor. Vamos lá. Sim, por favor, Bruno. Tu me perguntaste sobre a natureza, sabe tu
em verdade, que a alma é um sinal de Deus, uma joia celestial. Tu me perguntaste sobre a natureza da alma. Sabe tu, em verdade, que a alma é um sinal de Deus, uma joia celestial. Cuja realidade os mais eruditos, os homens não conseguirão apreender, cujo mistério mente alguma, o mais aguçada que seja, pode esperar, jamais desvendar. Entre todas as coisas criadas, a alma é a primeira a declarar a excelência de seu Criador. A primeira a lhe conhecer a glória, cuja realidade os mais eruditos, os homens não conseguirão aprender, cujo mistério mente alguma, o mais aguçada que seja, pode esperar, jamais desvendar, cuja realidade os mais eruditos, os homens não conseguirão aprender, cujo mistério mente alguma, o mais aguçada que seja, pode esperar, jamais desvendar, pode esperar, jamais desvendar,
jamais desventurar. Olá, pá, pessoal. Opa, obrigado, Bruno, obrigado. Então vamos lá. Gente, agora a gente vai para a nossa palestra, para o nosso tema central aqui, né, com o nosso amigo Flávio. Eu gostaria de combinar algumas coisas com vocês primeiro. O Flávio, ele vai fazer a apresentação dele, ok? E aí a gente vai perguntar para ele alguma coisa que queira no final da palestra. Então, qual que vai ser a sequência? Eu vou chamar o Flávio agora, depois que eu apresentá-lo devidamente, né? Então, eu vou chamar o Flávio, vou apresentar o Flávio, vou chamá-lo. Ele vai fazer a palestra dele. O Bruno vai tocar mais uma música. Sai daí não, Bruno! O Bruno vai tocar mais uma música depois, ok? Da palestra do Flávio. E depois do que o Bruno terminar de tocar, durante a música, vocês já vão mandando lá as perguntas no chat aqui, nosso, tá bom? Para que a gente possa repassar as perguntas para o Flávio, tá? Então, eu vou estar como moderador, vou estar olhando as perguntas, eu vou estar ligado no chat o tempo todo aqui, e vou estar organizando as perguntas, selecionando para poder passá-las para o Flávio poder respondê-las para todos nós, tá bom? Então, vamos lá. Conosco aqui agora, né, na nossa noite, na nossa live aqui, vai estar o nosso amigo Flávio Hasek. O Flávio, ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela FAU, da USP, e mais tarde em Cinema e TV pela UCLA, em Los Angeles, tá? O Flávio, ele é especialista em comunicação e estratégia, e vai estar aqui hoje conosco, né, para poder fazer a sua palestra, né, a nossa live aqui com o tema Como trazer propósito para nossas vidas. Ok? Flávio, você está com a missão dura hoje aqui com todo mundo, ok? Responder essa pergunta, né, criar essa resposta no coração de cada um de nós aqui. Eu tenho certeza que não é uma missão muito fácil não, tá bom? Então, Flávio, por favor, está contigo, meu amigo. Muito obrigado, Cássio. Obrigado aos amigos do Espírito Santo. Vocês estão me escutando bem? Ótimo, essa é a preocupação só de estar com o som bom. Se vocês ouvirem o barulho de uma criança chorando, é o meu bebezinho, ele tem 7 meses. Esse é aquele horário especial onde a minha esposa está tentando botar ele para dormir. Então, tem esse detalhezinho. Essa é a coisa de você fazer as lives de casa, né? Tem toda essa coisa do ambiente da casa da gente. Antes de começar, eu vou fazer uma apresentação com um PowerPoint e eu vou tentar compartilhar a minha página com vocês. Não muito, para não ficar muito parado só numa apresentação de PowerPoint, mas eu queria fazer isso de uma forma que vocês entendessem um pouco a jornada que eu fiz até chegar aqui. A pessoa pode perguntar, mas por que tentar entender propósito e sentido na vida? Assim, né? E eu sinto que, muitas vezes, a gente acaba sendo levado numa certa direção por uma circunstância, mas eu acredito muito que isso é uma bênção especial de Deus, é uma bênção disfarçada, às vezes disfarçada por uma calamidade pessoal, familiar, uma situação de tristeza, depressão, em que a pessoa é obrigada a refazer a busca dela. Como eu era Bahá'í já desde pequeno, o caminho espiritual eu já percebia qual era, assim, mas não necessariamente eu tinha clareza de como isso ia se manifestar na minha vida. Vou contar a história, ela começa no dia 2 de setembro de 1997. Eu estava fazendo faculdade nos Estados Unidos, na Califórnia, e eu tinha um carro bem velhinho que eu comprei lá, que, assim, ele mal andava direito, mas ele conseguia me levar para a faculdade, e eu estava ouvindo rádio, e eu estava ouvindo uma rádio que chamava NPR, que é meio que uma radiocultura lá dos Estados Unidos, e naquele momento
o apresentador disse: hoje faleceu Viktor Frankl. E eu ouvi aquilo e falei: quem é Viktor Frankl? Ele falou assim: o fundador da logoterapia. E ele, em 15 minutos, conta a história, uma história muito bonita dessa pessoa que me fez dar meia volta no carro, decidi que eu ia matar aula na faculdade, eu ia para uma livraria comprar o livro dele que chamava Em Busca de Sentido. No dia da morte dele, depois daquela apresentação, a minha vida mudou também. E eu pensei assim, nossa, que incrível, como que eu nunca tinha ouvido falar desse homem. Ele é o fundador da terceira escola de psicologia de Viena. E eu fiquei pensando assim, deixa eu ver o que eu consigo fazer com isso, primeiro para mim. E essa história demorou quase 18 anos para ela se concretizar e chegar no ponto que ela está hoje. Mas logo que eu consegui estruturar essa história, eu ofereci isso para algumas prefeituras do estado de São Paulo, Santo André, São Caetano, São Bernardo, Rio Grande da Serra, e eles toparam. E eu comecei a fazer essas pequenas apresentações. Então, o que eu vou falar com vocês hoje é fruto de uma dor pessoal que eu tinha, de uma angústia que tomava conta de mim e não me deixava em paz, e que eu só consegui resolver a partir do momento que eu li essa história e consegui juntar o que a minha fé dizia para mim com como eu conseguiria agir no mundo onde eu estava inserido. O Guardião tem uma carta, Shoghi Effendi, para quem não sabe, que é o neto de Abdu'l-Bahá. Ele tem uma carta que ele escreve para um jovem americano dizendo assim, você não deveria se sentir mal de estar deslocado nesse mundo, porque estar deslocado em um mundo onde todos os valores estão deslocados e errados é uma coisa normal. Então, se sentir deslocado não é necessariamente uma coisa ruim nessas circunstâncias. A minha leitura foi como fazer para encontrar uma forma de encontrar sentido e propósito para a minha vida dentro de um contexto com o qual eu não conseguia lidar tão bem. Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela e eu vou mostrar alguns slides, ler alguns deles e depois a gente volta para essa conversa cara a cara aqui. Vamos ver se vai dar certo esse share screen aqui. Share. Tá. Eu espero que vocês estejam vendo. Já está certo, já está aparecendo já. Já está aparecendo aqui. Então vamos lá ver. Dá uma encostada nisso aqui. Vamos ver se ele vai mostrar a tela toda. Vocês estão conseguindo ver? Tá, eu coloquei aqui, propósito da vida. Será que existe algum? Eu tive várias conversas com amigos e muitas pessoas me diziam, cara, não existe um propósito para a vida. Cada um tem o seu e não existe alguma coisa que seja ditada. E eu falei, puxa vida, eu acho que tem. Eu só acho que não está claro, mas vamos ver se a gente consegue trabalhar isso. Depois eu pensei numa coisa assim, eu encontrei esse cartoon online que diz assim, como encontrar o propósito da vida antes que seja tarde demais. Eu guardei isso e falei, algum dia eu vou usar. Eu tenho usado isso, e deixo só de brincadeira no começo, mas assim, é uma coisa que, quando você olha, você vê que esse homenzinho que está de olhos fechados, basicamente, ele diz trabalho, 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 ele fica a vida inteira trabalhando, não necessariamente entendendo o que ele está fazendo. Esse segundo slide mostra para mim um pouco do que Abdu'l-Bahá fala sobre o que é a natureza animal e o que é a natureza humana, a natureza espiritual. A natureza humana e espiritual, ela é cheia de perguntas, que é quem, o que, aonde, quando, como, por quê, qual e assim por diante. E na natureza animal é isso que a gente está vendo. São aquelas necessidades básicas que a gente encontra. Então, isso é uma condição do homem. Você sabe que a brincadeira termina com o que e depois por que eu? Por que
tinha que acontecer comigo? Aí eu fui procurar as 3 grandes perguntas da filosofia. Eu sei que tem muitas, e as pessoas costumam criar essas listas, mas é essa, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Se tiver um mineiro aqui, ele vai ter uma forma diferente de ler isso. Mas é de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Depois eu estava perguntando assim, no mundo que a gente vive hoje, quais são as perguntas que são feitas mais comumente? Então, se você chegar e jogar no Google, uma pergunta no Google, você vai ver que as pessoas perguntam como que eu posso ser mais feliz, como que eu posso ter mais conforto, prazer, segurança, como eu posso ficar mais rico e como eu posso melhor aproveitar a minha vida. Então, você vê as perguntas da filosofia, elas estão relacionadas com a ideia de, puxa, se eu estou aqui, eu vim de algum lugar, se eu estou aqui, provavelmente eu devo ter algum propósito, e depois a ideia de, depois que eu partir daqui, para onde eu vou? Fazendo um parênteses assim, eu imagino que muitos de vocês conhecem o Instituto Ruhi, a maior parte que são Baha'is, provavelmente já fizeram os 7 livros básicos e estão fazendo os outros livros agora. O primeiro livro lida muito com essas 3 perguntas, que é qual é a nossa natureza, qual que é o propósito da nossa existência e depois qual é o nosso destino depois da morte. Nesse primeiro livro, a gente tem isso muito bem condensado, porque sem isso, sem entender a questão da natureza da morte, a gente não consegue tocar o resto do nosso trabalho aqui e entender o propósito. Então, a gente tem essas perguntas que estão relacionadas com a filosofia que é mais comum, que é do hedonismo, hoje em dia no mundo. A maior parte das pessoas que se veem nesse mundo e que não estão fazendo as perguntas corretas do mundo, se sentem dessa forma, na minha opinião. Tentando subir uma escada impossível sem o instrumental para chegar lá em cima. Quando Aristóteles, que é talvez um dos maiores filósofos gregos, junto com Platão e Sócrates, ele diz assim, ele diz que pensamos que o homem verdadeiramente bom e sábio suporta com dignidade todas as contingências da vida e sempre tira o maior proveito das circunstâncias. Antes de continuar falando, eu vou ler mais esse texto do Aristóteles e eu vou voltar para o Viktor Frankl, aquele mesmo cara que morreu no dia 2 de setembro de 1997. Eu vou explicar por que a história dele é tão importante para mim e por que me ajudou a entender essa questão do sentido e propósito. Aristóteles diz que a felicidade corresponde ao hábito continuado da prática da virtude e da prudência. Por sua própria natureza, os homens buscam o bem e a felicidade, é normal. Mas essa busca só pode ser alcançada pela virtude. Confúcio, filósofo e político chinês, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, ele é talvez o filósofo mais importante da Ásia ou da China. Ele diz assim que há 3 grandes métodos para adquirir sabedoria. E eu acho que isso aqui é uma lição muito importante que eu aprendi, e eu estou tentando aplicar isso na minha vida o tempo todo. Que diz assim, que primeiro você aprende por reflexão, que é a forma mais nobre de adquirir sabedoria. Segundo, por imitação, que é a forma mais fácil. E o terceiro, por experiência, que é a forma mais amarga. Albert Einstein, que é um filósofo alemão que é conhecido pelas descobertas científicas da física, mas também era um pensador muito interessante, que escrevia, era um humanista. Ele dizia assim, todas as religiões, artes e ciências são ramos de uma mesma árvore. Todas essas aspirações têm o objetivo de enobrecer a vida do homem, elevando-a da mera esfera da existência física, levando o indivíduo à liberdade. Então, ao contrário do que a maior parte das pessoas poderia pensar no mundo hoje, a religião e as artes e as ciências
são ramos de uma mesma árvore. Isso é muito interessante. O fundador da fé Bahá'í, Bahá'u'lláh, diz que a religião e a ciência são páginas de 2 livros que são complementares. Um livro é o livro da revelação e o outro é o livro da criação. Esses 2 livros são... O livro da revelação, ele completa o livro da criação e vice-versa. Se você quer entender um, você tem que ler o outro. Então, não é à toa que muitas vezes, quando você quer dar exemplos espirituais, você usa metáforas físicas. Então, quando você quer explicar o desenvolvimento, por exemplo, de uma árvore, e explicar o desenvolvimento do homem que está preso no chão, mas que recebe uma luz que vem de cima, você consegue usar essa metáfora para explicar coisas que acontecem com a gente. E assim é com o mundo da criação, sempre numa relação de complementaridade com o mundo da revelação. Quando a gente diz revelação, é sempre a mensagem dos mensageiros de Deus, né? A palavra dos mensageiros de Deus. Sócrates, ele fala, ele é mais ou menos contemporâneo de Confúcio. Ele diz, conhece-te a ti mesmo e conhecerá, aí no caso ele diz os deuses e o universo. Ele era monoteísta, mas dessa forma, como ele diz os deuses, ele se refere a essas criaturas que estão num outro mundo. Então diz, conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Aí olha só, essa frase aqui foi uma das frases fundamentais para mim, e que eu gostaria que, se vocês pudessem guardar alguma coisa a respeito disso, para o final da conversa, uma das frases seria essa frase de Sócrates. E isso é uma das coisas que os Bahá'ís estão tentando fazer hoje. Toda vez que a gente vê essas discussões políticas, dessas ambivalências, dessas polarizações, diz assim, o segredo da mudança é focar toda a sua energia, não em lutar contra o que é velho, mas sim construir o novo. Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pascal, ele diz, estamos cheios de coisas que nos lançam para fora. Nosso instinto faz-nos sentir que é preciso procurar a nossa felicidade fora de nós. As nossas paixões levam-nos para fora. E assim, mesmo que os filósofos digam, recolhei-vos em vós mesmos, aí encontrareis o vosso bem. Não se acredita neles. Não sei se ficou claro. Então, ele diz, a crença, principalmente essa crença hedonista, que é relacionada com a ideia dos prazeres, com as percepções, ela está sempre ligada à projeção para fora. Os filósofos e os grandes educadores da humanidade, os verdadeiros filósofos e os educadores espirituais da humanidade, eles sempre nos indicam para nos voltarmos para dentro e ali encontrar o nosso bem. Buda diz, cessar o mal, cultivar o bem, purificar o coração, esse é o ensinamento dos Budas. Pureza e impureza dependem de nós mesmos. Ninguém pode purificar outra pessoa. Você percebe essa coisa do esforço interno de cada um de nós para fazer esse trabalho? Victor Hugo. Victor Hugo escreveu uma obra que chama Os Miseráveis. Eu imagino que muitas pessoas que não leram o livro necessariamente, mas devem ter visto o filme ou a peça de teatro. Ele diz, a suprema felicidade na vida de um homem é ter a convicção de que somos amados. Amar uma outra pessoa é ter a possibilidade de ver a face de Deus. Não sei se vocês lembram, eu imagino que os amigos Bahá'ís lembram disso e as pessoas que estão aqui pela primeira vez vão ouvir, mas Bahá'u'lláh fala que ama-me a fim de que eu possa te amar. Se não me amas, de modo algum pode meu amor te atingir. O que ele está tentando dizer? Que essa relação é uma relação de amor que já existe, ela só precisa de uma porta aberta para que essa suprema felicidade do encontro com o amor possa se realizar
independente do lugar, da situação. Pablo Picasso disse, e isso aqui é muito importante, porque quando a gente chegar no final da conversa, a gente vai estar falando sobre Ikigai, que é uma filosofia japonesa que também me inspirou muito. Ele fala assim: o sentido da vida é encontrar o seu talento, o propósito da vida, e depois o propósito da vida é doar esse talento ao mundo. Rumi falava: o propósito de Deus para o homem é que ele adquira olhos que veem e um coração compreensivo. Deus lhe deu vida e concedeu a você seus atributos. Eventualmente, você retornará a ele. A recompensa de uma vida e devoção a Deus são amor e êxtase interior e a capacidade de receber a luz de Deus. Emerson, talvez um dos poetas mais importantes da língua inglesa e talvez um dos pensadores mais importantes. Ele diz assim: o objetivo da vida não é ser feliz, ao contrário do que muitas pessoas acreditam. Ele diz: é ser útil, honrado, compassivo, fazendo com que nossa vida, bem vivida, faça alguma diferença. Vamos voltar para o Viktor Frankl, aquele que morreu em 2 de setembro de 1997 e escreveu aquele livro Em Busca de Sentido. Foi o livro que fui comprar matando aula na faculdade. Ele diz assim: quanto mais uma pessoa esquecer-se de si mesma, dedicando-se a servir uma causa ou amar outra pessoa, mais humana será e mais se realizará. O sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para o outro, de uma hora para outra. O que importa, por conseguinte, não é o sentido da vida de modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em dado momento. A gente vai falar mais sobre isso. Tem um outro trecho dele que ele fala aqui, que a felicidade é como uma borboleta. Quanto mais você tentar pegá-la, mais ela fugirá de você. Se você focar em outras coisas, ela virá se sentar no seu ombro. Abdu'l-Bahá. Quando perguntado sobre qual seria o propósito das nossas vidas, Abdu'l-Bahá respondeu: adquirir virtudes e alcançar a perfeição. Num livro que chama O Segredo da Civilização Divina, Abdu'l-Bahá diz: a felicidade e a grandeza, a posição e o status, a satisfação e a paz de um indivíduo nunca constituíram em sua riqueza pessoal, mas, pelo contrário, em seu caráter excelente, sua elevada determinação, a extensão de sua erudição e sua habilidade para solucionar problemas difíceis. Isso aqui é uma reflexão sobre como a gente deve pensar a nossa vida individualmente. Depois, Abdu'l-Bahá fala sobre coletivamente como pensar na nossa vida. Ele diz: ter amor a todos, amar a humanidade, esforçar-se por servi-la, trabalhar pela paz e fraternidades universais. Antes de chegar nesse arquivo, aqui tem um barulhinho de fundo aqui, deixa eu ver. Stop share por enquanto. Acho que foi. Vocês estão me vendo? Sim, tudo certo. Perfeito. Bom, eu compartilhei esses pensamentos com vocês. Eu sei que foi muito texto, mas eu queria só trazer algumas ideias para a gente poder construir juntos. Na época que eu conheci o Viktor Frankl, eu estava tentando associar como deveria ser o meu pensamento como Bahá'í, trabalhando no mundo, e tentar entender como as coisas que tinham acontecido com a minha vida impactavam a minha forma de servir o mundo, ou de trabalhar junto com o mundo. E eu percebi que tinham alguns elementos que precisavam ser encaixados. A história do Viktor Frankl é muito interessante. Viktor Frankl nasceu na Áustria e ele era judeu.
Ele foi pego na época da Segunda Guerra Mundial e a família dele inteira foi jogada no campo de concentração. Todos os familiares dele morreram, inclusive a esposa dele, que também foi. Ele passou por 4 campos de concentração e viu o maior horror que um ser humano pode ter visto, eu imagino, na Terra, que é o sofrimento dos seus e a morte, um por um, de cada um dos membros da sua família. Ele começa a escrever o livro Em Busca de Sentido no meio dessa situação, em que ele já perde 5, 10, 15, 20, 30 quilos, ele está esquelético, ele perde o pai, perde a mãe na sequência, os irmãos, e ele começa a ver as pessoas à volta dele morrerem, ou morrerem de inanição, ou sendo jogadas em câmaras de gás e basicamente sendo empilhadas em montes. Eu estou contando isso não é para entristecer o coração de vocês, porque isso é uma parte da história, eu imagino que todos vocês já conheçam essa parte da história. O interessante foi que ele conseguiu fazer uma coisa que Abdu'l-Bahá sempre orientou os Baha'is. Ele diz assim que é muito fácil ser feliz numa situação de conforto e tranquilidade. Ele diz, um sinal de nobreza é ser feliz mesmo em momentos de calamidade e dificuldade. Viktor Frankl escolheu ser feliz nessa situação e escolheu construir um propósito para a sua vida depois que ele saísse do campo. E ele percebeu que as pessoas que estavam em volta, as pessoas que tinham sentido e propósito, elas conseguiam sobreviver mesmo nas situações mais difíceis. E as pessoas que não tinham sentido e propósito, naturalmente elas definhavam e morriam. Ele começou a perceber essa situação e ele falou assim, mas como que uma saúde de uma pessoa pode ser afetada pelo espírito dela ou pelas escolhas que ela tinha feito na vida? Escolhas que ele diz não são escolhas, porque naquele lugar a pessoa não podia escolher ir e vir, o que comer, aonde ficar, se ia tomar sol ou não. Mas eram escolhas que estavam dentro da cabeça. Foi aí que virou a chave na minha própria cabeça, em que eu comecei a dizer assim, quais são as escolhas que eu vou fazer na minha vida? Qual vai ser o propósito e qual vai ser o sentido claro que eu vou dar para a minha vida? Eu digo isso porque esse é um momento que agora eu vou trazer para vocês um esquema que eu encontrei alguns anos atrás, eu traduzi ele para português e depois joguei na internet porque eu achei que era muito interessante. Essa história começou a crescer e as pessoas começaram a prestar atenção nisso de uma forma muito interessante. Eu não sei quem foi que criou esse gráfico, mas ele resume bem o esforço que a gente quer fazer para encontrar essa ideia de qual é o meu propósito e como o meu propósito se manifesta no dia a dia da minha vida. Eu vou fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui de novo, peraí, eu tenho que dar o share screen de novo. Só um segundinho da atenção de vocês. Queria ver se vocês conseguem ver. Todo mundo consegue ver? Já está aparecendo aqui para mim, pelo menos. Então, já. Essa estrela de 9 pontas que eu coloquei aqui no centro é o que o japonês chama de Ikigai, que é essa coisa do propósito. Então, esse propósito ele é construído a partir desses 4 elementos mais importantes da vida. Ele diz que é aquilo que você ama, aquilo que você sabe fazer, o trabalho que vai gerar renda e aquilo que o mundo precisa. Naturalmente, vocês conseguem identificar com clareza nesse processo o trabalho que vai gerar renda como sendo uma coisa óbvia, junto com o que você sabe fazer bem. A gente sabe que muitas pessoas não conseguem juntar aquilo que vai gerar renda com aquilo que ele ama. E a maior parte das pessoas hoje, numa sociedade hedonista, não pensa naquilo que o mundo precisa. Então, o que fica muito... as pessoas ficam muito presos nessas 2 bolas da esquerda, que é o que você sabe fazer bem e o trabalho que vai gerar renda,
E, basicamente, a intersecção desses dois é a sua profissão. Ter a sorte de ter aquilo que você ama, aí você está numa situação onde você tem a tua paixão. E é uma situação para privilegiados, onde aquilo que você ama é o que você sabe fazer bem e é o que vai gerar renda. Mas isso não é ainda o propósito da vida. O importante é entender aquilo que o mundo precisa. Para entender o que o mundo precisa, entra um outro aspecto que a gente estava conversando antes, que era conseguir raciocinar sobre o que é o propósito da nossa vida e fazer isso internamente. Não ser, olha, eu fui conversar com alguém e alguém me falou que o propósito da vida é isso. Mas como que eu posso adquirir virtudes e poder oferecer isso para outras pessoas. Uma vez, quando eu estava conversando com algumas pessoas, eu não sei se vocês viram uma live do Luiz Henrique, Luiz Henrique Bosch, ele fez uma apresentação e ele fez uma brincadeira que ele disse que como é que ele falou? Ele falou que o representante dele lá em São Paulo tinha ido numa editora. Na verdade, não era o representante, era eu me ofereci para ajudar o Luiz para tentar vender o livro dele para uma editora lá em São Paulo, para eles publicarem o livro. Quando eu fui falar com eles, e ele falar do Afinal Porque Sofremos, o Afinal Porque Sofremos defende essa tese, de que o importante não é buscar a felicidade, mas é buscar ser bom. E eu lembro que na reunião com as pessoas que estavam lá, a maior parte delas disseram, mas eu acho que a premissa do livro está errada. Você não vai conseguir vender esse livro, porque o importante para as pessoas hoje é ser feliz a qualquer custo. É o que as pessoas querem, é o que os livros que a gente vende aqui estão oferecendo. A ideia da felicidade a qualquer custo. Naturalmente, eu fui tentar ver como é que a gente poderia explicar isso. Hoje em dia, eu diria que o psicólogo mais importante dos Estados Unidos e o antigo presidente da Associação Americana de Psicologia, um cara que chama Martin Seligman, fundador da psicologia positiva, ele fez um estudo baseado num estudo de 76 anos da Universidade de Harvard. Se eu estivesse numa sala com todos vocês, estivesse olhando para vocês, eu ia perguntar quantos de vocês conhecem esse estudo da Universidade de Harvard. Ele é o estudo mais longo já feito com seres humanos no mundo. São em torno de 800 homens, infelizmente eles não incluíram mulheres no estudo, mas eu até consigo entender, há 80 anos atrás, com uma sociedade extremamente machista, que eles não tenham incluído as mulheres. Hoje em dia, eu acho que o erro seria palpável. O que é interessante? O estudo chegou a uma conclusão fundamental. Tudo que hoje em dia vendem para a gente como sendo felicidade é mentira. Essa pausa que eu dei é realmente para pensar. Tudo que vendem para a gente hoje como felicidade é mentira. Que a felicidade está relacionada com o que você tem, com a fama que você tem, com a sua aparência. Isso não é verdade. Eu vou contar para vocês. Eu fui para a Escola das Nações e eu preparei uma palestra. A Escola das Nações é uma escola Bahá'í que tem em Brasília. E preparei uma palestra em cima do que seria, perguntando para os meninos numa palestra anterior, quais eram os fundamentos da felicidade. E depois eu fui procurar 50 pessoas extremamente famosas que tinham exatamente aquele mesmo, como é que eu vou dizer? Que tinham alcançado todos aqueles pontos para a felicidade, que era basicamente saúde, dinheiro, eles tinham família, eles tinham fama e um talento nesse mundo. São 50 pessoas que se mataram. Eu lembro do choque dos meninos, eles são adolescentes, de ver que eu tinha feito uma lista de pessoas extremamente famosas que eles conheciam, que tinham tirado a própria vida
mesmo tendo conquistado tudo que o mundo tinha vendido para eles como sendo uma verdade absoluta da busca da felicidade. E depois a gente faz uma transição para outro tipo de pessoa, como o Seligman defende, que quais eram os pontos fundamentais para você encontrar o propósito da sua vida e trabalhar a sua vida para ter uma vida melhor e uma vida mais feliz com propósito. E ele definiu 4 pontos que eram muito importantes. Existem outros. Um dos pontos é serviço ao próximo, que não estava na lista de ninguém. Ninguém tinha colocado que serviço ao próximo era um fator fundamental para a felicidade da gente e para encontrar o propósito das nossas vidas. Tinha outro que era o sentimento de gratidão. Depois, otimismo em relação ao futuro. Um outro aspecto que é fundamental, um senso de comunidade. Eu imagino como muitas pessoas devem se questionar o tempo todo sobre qual que é a importância de se construir uma comunidade saudável. E como isso impacta na nossa vida, como impacta na vida dos nossos familiares, e como isso impacta no futuro das nossas crianças. A construção de comunidade. Em quais bases e fundamentos essa comunidade é construída? O estudo de Harvard, ele mostra que as pessoas que vivem melhor e são mais longevas são as pessoas que tinham laços familiares e laços comunitários mais fortes. Isso independia, às vezes, do que a pessoa comia ou se fazia exercício ou não. A gente está normalmente associado com a pessoa come bem, faz exercício, ela vai viver mais. Mas um dos aspectos mais importantes para a saúde das pessoas estava relacionado a isso. Voltando para aquele gráfico, uma das coisas que a gente imagina como Bahá'ís, e eu acho que assim que é talvez a contribuição que a gente pode tentar dar, é a ideia de que a nossa construção de sentido e propósito, ela não é uma fórmula. Ela é uma construção que vai acontecer em cada pessoa. E cada pessoa, a partir da sua oração, da sua reflexão, da sua meditação, vai refletir sobre como que esse talento que eu tenho pode servir para me ajudar a sobreviver, me ajudar a me realizar com o que eu amo muito, mas principalmente pode ajudar a transformar o mundo. Eu vou segurar meu tempo aqui porque eu imagino que eu já dei meus 45 minutos, se eu não estou enganado. Tem 10 minutos, Flávio, ainda. Tá. Então, basicamente, eu gostaria de explorar um pouco mais isso com vocês, mas eu acho que seria interessante, talvez, em vez de eu ficar falando, de as pessoas colocarem um pouquinho das suas ideias também. E fazer as suas perguntas, se for o caso. A Gláucia pediu para disponibilizar o PowerPoint. Eu posso enviar para vocês. Esse PowerPoint ele é um pouquinho mais longo. Então, o que eu vou fazer? Eu não queria apresentar ele todo porque ele abre para uma discussão muito maior sobre como a gente pensar na nossa vida. Mas eu queria trazer uma ideia para vocês, que é assim, quando a gente trabalha o livro 1 do Instituto Ruhi, muitas pessoas imaginam, eu estou só aqui estudando, ou eu aprendi que isso aqui vai me capacitar para eu ter uma prática, uma ação, mas assim, às vezes eu fico pensando na profundidade do que está escrito e como aquilo ali pode ter um impacto a longo prazo nas nossas vidas. Uma das primeiras coisas, das conclusões que eu cheguei, é que assim, que se uma pessoa, e eu acho que essa afirmação é uma afirmação difícil de fazer, se uma pessoa
não acredita que a sua alma é imortal, assim como afirmavam Platão e Sócrates já 2.500 anos atrás, como todos os mensageiros de Deus afirmavam hoje em dia. Eu pergunto para muitas pessoas, as pessoas não acreditam mais nisso. É impossível a gente escapar da ideia de que o propósito da nossa vida é simplesmente conquistar coisas nesse mundo, amontoar riqueza e tentar aproveitar ao máximo, através dos nossos sentidos, tudo que a gente pode fazer nesse mundo. É muito difícil você conseguir trabalhar dentro de você, dentro da sua família, a ideia do sacrifício, do desprendimento, se a pessoa tiver presa à ideia de que tudo acontece só nesse mundo e que não existe uma continuidade da vida das pessoas. Então, a ideia de propósito e sentido, ela depende da ideia da transcendência. Vamos voltar para o Viktor Frankl, que é uma coisa muito interessante. Viktor Frankl, eu li as coisas dele e depois eu pensei, puxa, deixa eu ler como outros filósofos e outros estudiosos dissecaram o trabalho dele. Tem uma afirmação que o Frankl faz, que ele diz assim, que as pessoas, naturalmente, elas têm uma busca pela transcendência. Qualquer criança, quando é pequena, se ela não for contaminada pelo materialismo, ela naturalmente vai buscar a transcendência. Pode ter certeza que ela vai fazer perguntas sobre Deus, sobre espírito, sobre oração, sobre transformação. Ela vai perguntar sobre milagres. Isso é normal. Essa busca pela transcendência, ela pode ser alimentada pelos pais, ou ela pode ser cortada pelos pais, pela sociedade, pela escola, e a criança cair no materialismo e na ideia de que a vida dela é só esse mundo. O Frankl explica que o primeiro estágio do desenvolvimento do homem, o mais puro, o mais elevado, é a busca pela transcendência, que é uma coisa que você faz a vida toda. É aquele comecinho dos 7 vales, o tempo todo você está correndo atrás de encontrar o amado, a amada. Diz, se você perde, você cai numa outra busca, que é a busca pelo poder. O Frankl explica isso de uma forma muito interessante. Então, você tem a busca pela transcendência. Se você perder essa busca, você cai na busca pelo poder. Você pode até fingir que continua buscando a transcendência, mas você se envolve nessa busca pelo poder. Como o poder não é para todo mundo, e as pessoas não conseguem juntar dinheiro, isso é uma coisa limitada a grupos pequenos de pessoas, ou não conseguem ter posições de poder, a terceira etapa, que essa é a mais perigosa de todas, é a busca pelo prazer. Então, a pessoa cai na armadilha dos sentidos. Então, são aqueles 7 pecados capitais que a gente conhece. Então, a busca mais importante, essa que está aqui em cima, que leva a gente para cima, é a busca pela transcendência. Depois tem a busca pelo poder, e depois essa outra que é a busca pelo prazer. A busca pelo prazer, ela é universal. Serve para todo mundo. Qualquer um que cair nessa armadilha vai conseguir. Agora, o problema da busca pelo prazer é que ela não termina em si, ela vai se alimentando e a pessoa recebe um pouco e quer mais. Se ela gosta de comer, ela vai continuar comendo e vai continuar alimentando esse desejo, esse prazer da gula. Isso acontece com a droga, com o sexo, com acumulação de coisas e assim por diante. É natural isso. Alguém fez uma pergunta aqui, mas eu não vou deixar o nosso moderador olhar as coisas aqui. Então, eu nem olhei. Se você perceber que está fluindo, fica a seu critério. Então, o que é muito interessante? Então, por que a questão da espiritualidade é tão importante? Eu fico sempre pensando assim, por que Bahá'u'lláh deixa são alguns hábitos, e eu acho que Aristóteles fala muito disso, dos hábitos, como os hábitos fazem a transformação na pessoa e o desenvolvimento das virtudes. Bahá'u'lláh fala sobre alguns hábitos que as pessoas devem cultivar no dia. São hábitos importantes, como a leitura de manhã e à noite das escrituras,
A ideia da oração obrigatória sendo feita todos os dias, o mantra do Alauapá, 95 vezes, você entrar naquele mantra, naquele espírito da repetição daquelas palavras. E um aspecto que às vezes passa batido, da importância dele, que é o do jejum. De uma vez por ano, durante 19 dias, você cultivar esse cuidado com o teu espírito, a ponto de Bahá'u'lláh se referir ao jejum e à oração obrigatória como sendo o jejum sendo o sol e a oração obrigatória sendo a lua. E a gente sabe que a lua reflete a luz do sol. Então, o sol tem essa importância. Como esse exercício de autocontrole, como esse exercício de desenvolvimento, como chama, de um desprendimento, pode transformar o seu ano inteiro. Então, eu fico sempre pensando, uma pessoa que se coloca o objetivo de encontrar um propósito para a sua vida, uma vida que a gente sabe, a vida média de um brasileiro são 76 anos. Eu fiz essa conta, são 28 mil dias. Eu fico pensando, se eu tiver a bênção de ter 76 anos de vida, eu tenho 28 mil dias. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Mas se eu tivesse essa bênção, como que eu usaria esse tempo para encontrar esse propósito, desenvolver essas virtudes, a partir de um momento em que eu pudesse usar os meus talentos para poder, como diz Abdu'l-Bahá, conseguir resolver problemas difíceis. Ele diz, essa é a verdadeira fórmula da erudição, que é quando uma pessoa consegue, usando esses princípios, usando conhecimento científico, conhecimento desse mundo, resolver problemas complicados. E assim, e vocês podem ter certeza, toda pessoa que consegue encontrar esse talento dentro de si e que consegue, junto com aquelas outras coisas que a gente falou, de encontrar um caminho de serviço, um serviço não só para si mesmo, seus familiares, mas para a sua comunidade e para o mundo como um todo, essa pessoa encontra o caminho da felicidade sem nunca ter procurado o caminho da felicidade. Sem nunca ter procurado o caminho da felicidade. Interessante. Quem procura a felicidade não encontra, mas quem procura o serviço e o amor ao próximo sempre encontra a felicidade. Eu vou parar por aqui. Já são quase 9 horas. Estou tentando me controlar aqui para... Ok. Obrigado, Flávio. A gente tem ainda 2 minutinhos para o seu horário, mas a gente agora vai entrar na nossa parte aqui, musical de novo, né? Com o nosso amigo Bruno. Tá pronto aí, Bruno? Prontíssimo. Então vai lá. Isso aí, é contigo, meu amigo. Pessoal, se quiser mandar mais perguntas aqui, já anotei várias aqui, alguns comentários, tá? Pode mandar aqui, enquanto o Bruno toca mais uma música pra gente aí. Flávio, se você quiser dar uma olhadinha no chat aí também, tem o pessoal mandando mais coisas aí também, você se preparar, ok? Vou te mandar também outras aqui que o pessoal já fez só para mim. Tá bom. Bruno, não afasta muito da tela não, porque o som fica longe, fica mais próximo da tela aí. Certo. Pessoal, todo mundo no mudo, hein? Só o Bruno que não, hein? Aqui. A minha esposa passou agora e avisou que deu umas travadas, né? Bastante, né? E eu acho que eu me empolguei, porque eu já sei que quando toca muito forte o violão, enfim, o celular ele tem que escolher, né, voz ou som do violão, e muita coisa ele acaba travando. Então essa eu vou tocar toda dedilhado para ver se o som fica melhor, né? E além dessa dica aí de chegar mais próximo, né? Vamos lá. Então, gente, eu estava pensando aqui, né, o que tocar depois disso, né? Mas realmente se encaixa essa música que havíamos pensado já. Ela se chama Resplendor e é uma música cujo texto é de Abdu'l-Bahá. É um trecho de uma das palestras de Abdu'l-Bahá em Paris,
ele de maneira muito doce, eu diria, nos diz como é que a gente pode ser anjo, né? Como é que a gente pode ser anjo, pessoas boas, para alcançar o resplendor. Vós sois os anjos, se vossos pés forem firmes, vossos espíritos regozijados, vossos pensamentos secretos puros, vossos olhos consolados, vossos ouvidos abertos, vossos peitos dilatados, de júbilo, e vossas almas alegradas. Vós sois os anjos, se vossos pés forem firmes, vossos espíritos regozijados, vossos pensamentos secretos puros, vossos olhos consolados. E se vos levantardes para auxiliar ao convívio, para resistir à dissensão, e sejis atraídos ao esplendor. E se vos levantardes para auxiliar ao convívio, para resistir à dissensão, e sedes atraídos ao resplendor. E sedes atraídos ao esplendor. E sedes
do sol, esplendor. E sejas a traição, esplendor. Obrigado, Bruno. Parabéns, cara, muito bom. Flávio, e aí, tudo certo? Tudo bem. Estou Tudo vendo bem. que tem algumas coisas interessantes. Isso. Como é que você quer fazer? Você quer ir tocando aí? Fica a seu critério. Tem uma pergunta que a Gláucia fez que eu acho que é importante, assim. Diz assim, sentido e propósito, intenção. Como você vê isso? A intenção, ela tem a ver com o momento, ela reflete um sentimento. Propósito é uma projeção que você faz para o futuro. Então, é uma construção que você está fazendo em relação ao futuro. Então, quando você constrói um propósito, você está pensando no futuro. A intenção é esse momento de agora. A intenção é importante, mas ela deve se materializar em ações. É por isso que a gente conversou um pouco sobre a questão dos hábitos. Como os hábitos são importantes na construção de sentido e propósito. Então, isso foi uma coisa que eu tenho aprendido vendo também com experiência de outras pessoas que trilharam esse caminho, ou que estão trilhando esse caminho junto, né? Que é de dizer, olha, se eu quero encontrar um propósito e um sentido para a minha vida, um propósito maior do que simplesmente... Porque a gente sabe que... Eu vi até uma outra pergunta aqui, que tem gente que... deixa eu ver quem... então, podemos dizer que não é possível encontrar um verdadeiro sentido para nossas vidas sem uma base espiritual para nos guiar a um propósito. A nossa crença diz que sim. Eu não posso dizer isso para outras pessoas que passaram a vida, por exemplo, se dedicando a um trabalho. Vou dar por exemplo, uma pessoa que trabalhou com sinceridade a vida toda, por exemplo, numa área da medicina ou da agricultura, ou como um enfermeiro, ou como uma babá, e dedicou todo o seu amor, o seu carinho nesse trabalho que fez, a gente sabe que Baha'u'lláh diz que o trabalho feito nesse espírito de serviço é como se fosse uma oração, é devoção a Deus. Então, como não dizer que essa pessoa não construiu na vida inteira um propósito? Às vezes, isso fica escondido. Então, a pessoa não tem essa clareza. Eu conheço muitas pessoas que têm uma visão espiritual difusa da realidade, mas conseguem perceber que tudo que eles estão fazendo, de uma certa forma, tem uma relação com Deus. Agora, tem uma outra forma de trabalhar, de viver, que é essa de realizar coisas esperando uma recompensa imediata de volta. Nesse tipo de situação, eu acredito que a pessoa acaba eventualmente perdendo o propósito e se arrependendo no final da vida por ter simplesmente se entregue a uma relação de troca, uma relação mercantilista, comercial com a vida. Então, eu entrego o meu tempo, o meu suor e recebo dinheiro de volta. E eu fico imaginando, que dinheiro é esse que vale o meu tempo nesse mundo? Quanto vale um ano da minha vida nesse mundo? Eu vou fazer essa conta com vocês, porque é uma conta que para mim foi importante. Quando eu decidi que eu nunca mais ia comprar carro novo na minha vida, e quantos anos ia ter que ter o carro que eu ia comprar. Para fazer o cálculo de quanto dinheiro eu ia perder
comprando um carro novo. Eu estou dando um exemplo besta para vocês, mas eu já fiz essa brincadeira com Irad, com outras pessoas, de dizer, quando eu percebi que às vezes pessoas passam, se você, para materializar naquele objeto, a pessoa gastou 3, 4, 5 anos da vida dela para conseguir comprar alguma coisa. E essa pessoa trocou vida por um objeto inanimado. Não estou falando de desprendimento, daquele desprendimento de ponto de vista espiritual. Estou falando de um cálculo simples. Se eu tiver a bênção de viver a vida média de um brasileiro, que são esse número de 76 anos, de acordo com o Ministério, com o IBGE, esses 28 mil dias, eu trocaria anos da minha vida simplesmente para ter esses objetos inanimados? Eu acho perigoso. Agora, você pode perguntar para pessoas que doaram a sua vida para fazer o bem para outras pessoas. Você pergunta, você faria de novo? Eu te garanto que a maior parte delas diria, eu faria de novo. Faria mais 10 vezes. Se eu tivesse mais 10 vidas nesse mundo, eu faria de novo. Eu vou contar uma historinha para vocês de uma situação que foi totalmente inesperada no Rio de Janeiro. Eu estava fazendo um trabalho no Rio e tinha um pessoal de uma rede de TV de lá, a gente saiu todo mundo para comer alguma coisa no Baixo Gávea, lá no Rio de Janeiro. E a gente sentou de frente para o mar, era uma mesa com mais ou menos umas 10 pessoas, e uma moça que está passando dificuldades financeiras enormes, ela, como a maior parte dos jornalistas, estava passando por dificuldades por conta da estrutura dos jornais e tal, e das TVs, e ela me contou uma história muito simples, que eu vou tentar resumir em 2 minutos para vocês. Ela estava passando dificuldades, ela entrou num shopping center, comprou, eu espero que ela, quando ela vê isso aqui, ela fala, você está contando a minha história no YouTube, mas assim, ela vai me perdoar. Ela comprou um presente no shopping center e ganhou um papelzinho que você põe o nome e, na época do Natal, você joga dentro de um cilindro enorme e quem tirasse aquele negócio ganharia um carro. Na época era um Gol novo, 0 bala, bonitão. E ela falou, eu nunca ganhei nada na vida, mas vou preencher e vou jogar lá. Vai que, né? E ela estava passando por dificuldades. E ela colocou, e adivinha, ela ganhou o carro. Ela chegou lá, ela estava contando a história para a gente, e ela disse que no dia que ela saiu do shopping, que ela estava caminhando do shopping, ela encontrou, jogado na calçada, uma mãe com uma criança com uma inflamação super séria nos olhos. E ela olhou para a mãe no chão e disse, o que aconteceu com esse menino? Ela disse, olha, ele precisa fazer uma cirurgia no olho, a cirurgia é muito cara, eu não sei o que fazer, a gente está aqui. E ela tinha acabado de sair do shopping, eles tinham dito que ela podia tirar o carro ou o valor do carro em dinheiro. Ela falou, quanto custa essa cirurgia? E essa amiga nossa, se ela estiver vendo isso, ela não queria que contasse isso, ela com aquele dinheiro, ela pagou, e ainda sobrou dinheiro para ela, a cirurgia do olho do menino. Eu estou contando essa história para vocês porque ela disse que se a minha vida inteira eu não fiz coisas boas, pelo menos isso eu vou guardar. E eu estava conversando com ela e a conversa foi girando em torno disso e a gente chegou à conclusão, naquele momento, eu falei, olha, eu tenho certeza que no momento da tua morte, se tem uma coisa que você vai lembrar, foi no dia que você ajudou esse menino. Ela falou, você não tem ideia de quanto, em momentos em que eu estou me sentindo mal, a respeito de mim mesmo, eu lembro daquele menino, daquele instante, e o sentimento de amor toma conta do meu coração e toda a minha infelicidade e depressão some.
some, ela diz. Eu achei aquilo tão bonito, porque eu percebi que não existe qualquer outra coisa que ela tivesse comprado, aquele carro ia ficar velho. Ia ter seguro, ia dar manutenção, ela ia ter um monte de problemas. Mas não tem nada que tenha dado tanta felicidade na vida dela, é de ela achar que Deus deu aquele dinheiro para ela, para exatamente salvar o olho daquele menino. É essa a interpretação que ela deu. Foi o sentido que ela construiu. Eu estou dizendo isso, amigos, porque se vocês pensarem, cada ação feita no caminho de Deus, todas as vezes que uma pessoa se levanta para fazer uma visita aos lares, para encontrar alguém que está doente, para ajudar alguém que está passando alguma dificuldade, para fazer uma oração por essa pessoa, por encontrar essa pessoa, criar algum laço de amizade. A gente fala sempre sobre benemerência, qualquer coisa. Essas coisas ficam. E essas coisas constroem a nossa felicidade, porque são laços de amor. Deixa eu ver aqui. Uma das coisas que eu percebi é assim, quando uma pessoa imagina que encontrou um propósito e começa a se dedicar, a primeira coisa que acontece é dar tudo errado. Eu digo isso porque, assim, esse processo do serviço, do encontro com o seu verdadeiro eu, do encontro, ele não é um processo automático, simples, fácil. Ele tem uma sequência de provações e testes e aprendizados que faz com que a pessoa necessariamente tenha que passar por algumas coisas para poder realmente chegar a esse propósito que ela está procurando. Então, o Sete Vales, para mim, é igualzinho um videogame. Eu não sei quantos de vocês... Eu não sou fã de videogame, joguei muito pouco na minha vida, mas eu acho que é muito parecido. Aquela coisa de você ir passando de fase por fase. Se você não consegue dominar aquela fase, você não passa para a próxima. E de uma fase para outra, quando você quer passar, você precisa conquistar superpoderes. São aqueles corcéis de cada um dos vales. Se você não consegue aquilo, você não consegue. E você sempre volta para o começo da história, se você não conquistou aquilo. E eu fico imaginando a pessoa que está no seu caminho do sentido, do propósito, de encontrar, como chamou, o seu propósito nesse mundo, ela sempre vai ter situações de dificuldade. O Ronaldo falou aqui, esse ato da sua amiga corresponde a 4 pontos de serviço ao próximo, ela tem sentimento de gratidão e também eu acho que ela imagina que ela deve ter, ela deve ser sentimentos positivos em relação ao futuro, né? Uma das coisas que ajuda a pessoa a levar o propósito dela adiante é acreditar, é ter esperança no futuro, né? Ser esperançoso em relação ao futuro é fundamental para quem quer desenvolver esse propósito e esse sentido. Pensando no exemplo do Viktor Frankl da borboleta, é possível ser feliz mesmo não tendo propósito algum na vida, nem mesmo de ser feliz? Eu não sei, sinceramente, eu não saberia responder. Eu acho que os exemplos que eu procurei, todas as pessoas que não procuraram construir sentido e propósito na vida, isso, às vezes, ele passa
desapercebido. Muitas pessoas já têm um sentido e propósito na vida e não têm isso claro, não tem isso escrito em algum lugar. E eu acho que as pessoas vivem a partir disso. Por exemplo, uma mãe que cuida dos filhos tem clareza de que aquilo é um sentido e um propósito na vida. E que aquilo é importante, mas para o mundo pode não parecer importante. Pode parecer que não é uma realização grande. Mas, assim, do ponto de vista de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento de virtudes e qualidades, claro que é. Mas eu acho que, assim, para a gente é muito difícil de julgar. Eu acho que julgar outras pessoas. Mas eu sinto, pelo que eu vi, de que é muito difícil uma pessoa encontrar a felicidade sem esse desenvolvimento de virtudes, qualidades espirituais, que eventualmente levem ela a usar os seus talentos nesse mundo para o serviço ao próximo. Ah, tem essa aqui. Como cultivar o propósito na vida do coração dos nossos filhos desde a infância. Isso aqui é uma coisa que eu estou tentando estudar com a minha esposa agora, porque eu tenho um filho pequeno e a gente está pensando nisso. E tudo que a gente está vendo tem a ver com hábitos, de novo. O que a gente mostra, o que a criança vê, como ela reflete sobre as coisas e o que a gente apresenta. Por exemplo, eu vejo que a gente está vivendo um momento muito difícil no mundo. E, assim, se você expõe os seus filhos ao que está sendo apresentado aí fora, é muito difícil de você trazê-los de volta mais tarde. Então, tem um nível de proteção que precisa ser exercitado pelos pais para ajudar as crianças a entenderem que a vida deles tem um propósito, que não é só se divertir ou conquistar coisas nesse mundo. Eu tenho um amigo que estava ensinando para os filhos como fazer negócio e fazer contas. E ele virou e falou, nossa, eu estou começando a ficar preocupado, porque agora os meus filhos só falam de dinheiro. Crianças de 5, 6 anos. E eu achei interessante a preocupação dele. Ele disse, puxa, eu tanto quis criar nos meus filhos um espírito de empreendedorismo, que agora eu acho que eles estão aprisionados nessa ideia de que eles são empreendedores e que eles têm que ganhar dinheiro. Exato. A Gláucia disse, no Instituto Ruhi temos oportunidade de nos capacitar para o serviço. E eu acho que essa é a ideia, como trazer o que a gente aprendeu ali para a nossa vida, para a nossa prática. Assim, por que aprender sobre aula de crianças? Por que imaginar um processo de educação de pré-jovens e adolescentes? Como isso aqui impacta a minha vida como propósito? Você fica imaginando, se não é meu filho, por que eu teria que me preocupar? É uma mudança de paradigma. Todos os membros da comunidade se preocupam com todas as crianças da comunidade, com todos os pré-jovens da comunidade. Vocês percebem que é totalmente diferente do mundo? As pessoas se preocupam com os próprios filhos e adolescentes. Acho que faz sentido os pais se preocuparem e pagam para uma escola cuidar. Qual que é o modelo Bahá'í? Todo mundo na comunidade se preocupa com a saúde espiritual de todas as crianças da comunidade. Todo mundo é treinado para poder cuidar dessas crianças. O livro 3, o livro 5 e os outros livros, eles estão ligados ao quê? A essa ideia. Então, às vezes, quando a gente tem dificuldade de encontrar alguém para dar aula de crianças, fica pensando, eu dei aula de crianças durante alguns anos e eu ficava imaginando o que eu estou fazendo aqui. E, assim, mais tarde começou a me cair essa ficha.
Vi que a Vanderleia também escreveu aqui. Eu acho que, assim, tem questões aqui que não tem como eu só estou trazendo algumas coisas e eu acho que valeria muito a pena a gente pesquisar isso sobre quais são os hábitos saudáveis que a gente poderia trazer para a nossa vida, para nos proteger e poder nos ajudar, principalmente num momento especial como esse, que é o da pandemia, em que você vê pessoas questionando a forma de viver, a forma de gastar o seu dinheiro, a forma de trabalhar, a forma de pensar sobre o futuro, de como a gente poderia ajudar a trazer uma nova forma de pensar. Ao invés de a gente dizer que tem respostas agora, mas falar assim, quais são esses hábitos saudáveis que a gente poderia ter? Talvez assistir menos televisão ou ler coisas que talvez não prestam e imaginar que a gente poderia ler outras coisas. Estudar com outras pessoas, construir novas relações, pensar no que seriam conversas significativas, talvez. Ô, Flávio, eu coloquei aí um comentário, na verdade, uma pergunta do Paulo, né? Ele diz assim: a ideia de sentido da vida não estaria também correlacionada ao sentimento de pertencimento à raça humana e, acima de tudo, pela consciência da finitude? Né? Então, ele está colocando aqui uma correlação entre essa questão da finitude da vida humana com essa questão do propósito da vida, ainda mais nesse cenário de pandemia. Você pode comentar para a gente? Eu fico imaginando, não existe oportunidade melhor para a gente conversar, porque a ideia da finitude da vida é uma coisa que a gente nega todos os dias, o tempo todo. Ninguém imagina que vai morrer. E é natural. Agora, imagina, eu lembro de uma conversa que eu estava conversando com uns amigos meus e da faculdade, e o pessoal fala, mas por que a gente vai falar sobre isso? Que assunto deprê? Eu falei, não, mas pode não ser deprê. Pode ser legal. Ele falou, que jeito que vai ser legal? Eu falei assim, mas e se for continuar? Se você conhece alguém que voltou? Eu falei, não. Tenta imaginar o raciocínio de que você tem uma alma imortal. Eu pegava um texto do Platão para dizer, olha, não vou trazer texto de Bahá'u'lláh, vou trazer o Fédon, do Platão. O discurso do Sócrates falando com o seu discípulo, explicando por que a alma é imortal, porque ela é indivisível. Porque tudo que é construído, como chama aqui, é composto, ele acaba se decompondo, mas a alma é única. Ela é indivisível, ela é indestrutível. E Sócrates fala, diz, olha, mesmo me envenenando, eu não vou, Sócrates não vai morrer. A alma continua. Eu tentei usar Sócrates, outros raciocínios, mas não funcionou. Eu lembro que a conversa girava em torno do quê? A ideia de que a gente tem que celebrar a vida e não falar sobre a morte. Mas se a gente entendesse que a morte não é um fim, mas é só uma mudança de etapa, tem um poema do Rumi que eu amo. Eu li esse poema logo depois que meu pai morreu. E que Rumi diz que a alma, quando chegou do outro lado, dava gargalhada do medo que ela sentia antes de partir. E dizia assim, por que ninguém me avisou? Vocês entendem a brincadeira? Rumi, nesse poema, falando sobre a alma do outro lado, olhando para trás e dizendo, puxa vida, eu não tinha me dado conta. Eu não tinha me dado conta. Abdu'l-Bahá tem um texto que ele fala, eu vou até ler para vocês, já que agora puxou, eu vou procurar aqui, eu guardei ele em algum lugar. Mas é um texto que ele fala sobre... Espera aí que eu prometo que eu encontro rápido aqui para vocês. Tá, é assim, diz assim, Bahá'u'lláh diz, eu estou traduzindo do inglês,
esse é um texto do Guardião. Baha'u'lláh diz que se tivéssemos uma visão apropriada das bênçãos do outro mundo, nós não aguentaríamos estar por mais 1 hora de existência sobre essa terra. A razão pela qual nós somos privados dessa visão é porque, de outra forma, toda a estrutura da sociedade seria destruída se as pessoas tivessem uma visão do outro mundo. Então, entender que a religião está construída sobre essa fundação de que temos uma alma que é um presente de Deus e é uma alma que é imortal e que ela continua em todos os outros mundos de Deus e que tudo que a gente trabalha nesse mundo tem a ver com a construção, como chama, do desenvolvimento dessa alma, a aquisição de virtudes para o desenvolvimento dessa alma. Se uma pessoa vai morrer mais cedo ou muito mais tarde, para a continuidade não faz tanta diferença, tem a ver com a condição que a alma deixa esse mundo. Então, o livro 1 tem essa importância, eu sou apaixonado por esse livro, porque ele traz a importância da oração e da imortalidade da alma humana como um fundamento para todo o processo. Eu sei que pode parecer que a gente desviou do assunto, né? Estamos falando sobre vida após a morte. Mas entender essa chave pode nos ajudar a prestar atenção de por que esses hábitos que Baha'u'lláh e Abdu'l-Bahá e o Guardião nos aconselham a manter são tão importantes. Flávio, tem uma pergunta aqui do Eduardo Coutro, que ele fez agora, mas eu quero complementar com uma pergunta que foi feita bem antes do Carlos Gariani, né? Ela falou assim, falando de forma geral, o propósito da vida não seria buscar formas de aumentar os canais de conexão com Deus consagrado, adquirindo virtudes, oração e serviço, obedecendo às guias, servindo ao próximo, né? Aí o Carlos colocou assim, podemos dizer... Cortou seu som. Está mudo. Está mudo, Cássio. Voltou? Vamos lá. Está me ouvindo agora? Uhum. Perdão, desculpa. Vamos lá. Eu quero unir 2 perguntas aqui, uma que foi feita agora pelo Eduardo Coutro, né? Ele perguntou assim, ó, falando de forma geral, o propósito da vida não seria buscar formas de aumentar os canais de conexão com Deus consagrado, né? Adquirindo virtudes, oração e serviço, obedecendo às guias, servindo ao próximo, né? Sim. Aí o Carlos Gariani tinha perguntado lá em cima, falou assim, podemos dizer que não é possível encontrar um verdadeiro sentido para as nossas vidas sem uma base espiritual para nos guiar a um propósito? É uma afirmação que a gente pode fazer como Baha'is, mas ela é muito difícil de ser aceita pela maior parte das pessoas. Você dizer assim, porque... você sabe, é muito difícil de você dizer assim, você não vai ser feliz se você não fizer isso. Parece uma camisa de força, não é? A gente tem que tomar muito cuidado com as afirmações que a gente faz. Se você prestar atenção, como Abdu'l-Bahá falava nas palestras de Paris, nas palestras em Londres, quando ele viajou para os Estados Unidos no começo do século passado, você vai ver como Abdu'l-Bahá explicava isso de uma forma muito carinhosa, no sentido de explicar e dizer assim, olha, se você está buscando a felicidade, não tem nada de errado nisso. Mas, assim, a vida nesse mundo é uma vida de perdas, não é fácil. Tem até um exemplo que ele dá, que ele diz, se ele te dá uma colher de mel, depois tem um monte de fel que vem junto. A gente sabe disso, eu estou parafraseando Abdu'l-Bahá, mas assim, para cada coisa boa que acontece, a gente tem um monte de outras dificuldades. Então, se a gente fosse viver, a nossa felicidade fosse viver a partir das coisas boas que acontecem na nossa vida, talvez a gente não fosse feliz. Por isso que eu vi essa lista enorme de pessoas
que tinham tudo e, ao mesmo tempo, não eram felizes e acabaram com a própria vida. Eu decidi não fazer mais essa apresentação, porque eu falei, nossa, que coisa deprimente. Mas, assim, no fundo, a ideia era mostrar que, olha, se você correr atrás disso a vida toda, talvez você não seja feliz. Talvez. E talvez as pessoas mais felizes nesse mundo são as pessoas que construíram relações. E, assim, no fundo, o que é o subproduto da nossa relação com Deus? É a construção de relações de amor nesse mundo. Quanto mais forte a relação que você tem com o divino, mais fortes são as relações que você constrói nesse mundo. Porque nós somos um canal do amor de Deus. Vocês lembram daquela história sobre o manifestante de Deus ser como o sol? E o sol material, ele alimenta a terra. Tudo que a gente consome nesse mundo é um pedaço do sol. Se você morder uma maçã, você está comendo sol em forma química. É energia luminosa que vira energia química numa árvore e vira um fruto. Certo? Todo o amor que você, eu, manifestamos nesse mundo é subproduto do amor de Deus. O amor de Deus é a energia que sustenta o universo inteiro. Abdu'l-Bahá, no trecho 12 da seleção dos escritos de Abdu'l-Bahá, eu sugiro que todo mundo que não conheça pegue o seleção dos escritos de Abdu'l-Bahá, ou procure na internet, acho que o trecho é o 12, em que Abdu'l-Bahá fala sobre a energia do amor. Abdu'l-Bahá explica que é o amor que sustenta a Terra girando em torno do Sol. É o amor que deixa os elétrons girando em torno do átomo. Todas as forças de atração do universo são subproduto do amor. Isso é o amor de Deus. Todo o amor que se manifesta nesse mundo, o amor verdadeiro, ele é um subproduto do amor a Deus. E do amor que Deus derrama sobre nós. Então, uma pessoa que quer sentir mais amor nesse mundo, naturalmente ela tem que se conectar com a fonte. É que nem alguém dizer assim, eu quero receber mais essa luz do sol e se trancar numa caverna. A pessoa tem que se expor ao sol para receber o calor. Por isso que ama-me a fim de que eu possa te amar. Se não me amas, de modo algum pode meu amor te atingir. Sabe isso, ó servo? O que ele está dizendo? Sai da tua casinha, se expõe. Você vai receber o amor e você vai poder amar também. O problema é convencer a pessoa a sair da casinha. Quando a pessoa começa a agir como se fosse um morcego, que fica dentro de uma cavernazinha, achando que está sozinha. Nenhum de nós está sozinho. Se vocês pegam aquele primeiro trecho do livro de orações, em que eu acho que é Abdu'l-Bahá que fala, que ele diz que quando uma pessoa, no seu recinto, entoa as palavras de Deus, os anjos vão carregar essas palavras. Você fica imaginando, mas eu não estou sozinho fazendo oração? Não está. Você nunca está sozinho. Nunca. Nenhum de nós nunca está sozinho. Quando o Baha'u'lláh fala das hostes, eu não queria nem falar disso porque não é, mas tenta imaginar o que são essas hostes. O que são os anjos? Cada um de nós sendo ajudado por anjos. Toda vez que eu penso nisso, eu fico emocionado. Quem sou eu para receber ajuda? Mas eu sou um filho de Deus, igual a todos nós. E tem essa promessa, você tem pessoas que te ajudam. São essas hostes. Não é incrível isso? Não é emocionante isso? E dormir, depois de fazer uma oração e pensar, eu não estou fazendo essas orações sozinho. Eu não estou nunca sozinho. Ok. Deixa eu só falar. Luiz Campos disse, eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. Já estou vivendo a vida eterna. É verdade. Só que você está dentro da barriga da mãe ainda. Espero que fique bastante tempo na barriga da mãe, por enquanto. Boa. Flávio, você falou bastante da
da questão do propósito da vida, você relacionou aí, e também as perguntas, né, que as pessoas fizeram alguns comentários aqui, falam da questão do serviço à humanidade, né? E aí me ocorreu uma lembrança, um conceito bem legal sobre a palavra altruísmo, que eu ouvi certa vez, foi, a definição era a seguinte, né? Ao ser altruísta é fazer bem para o outro, mesmo que isso te faça mal. Ok? Aí, você falou também de Viktor Frankl, né? Que ele sofreu. Qual é a relação de felicidade com sofrimento nessa ligação do propósito da vida? Vocês conhecem uma oração que diz assim, eu vou parafrasear, ele diz, Bahá'u'lláh diz assim, o alimento daqueles que amam são os fragmentos de seus corações despedaçados? Vocês já viram essa oração? Eu não sei, cara, eu precisava ver a oração mesmo, mas assim, fala disso, do alimento daquele que ama ser o fragmento de seu próprio coração despedaçado. Quando você pensa no sofrimento, eu lembro do Rumi, que ele diz assim, que o corte no nosso corpo é o lugar por onde a luz entra. Se não tiver o corte, a luz não entra. Esse é o papel do sofrimento. É abrir para que a luz entre. É Rumi que disse. Vocês podem procurar. Eu estou parafraseando, mas é que eu não separei isso para hoje. Mas é uma ideia. Então, o sofrimento, assim, na verdade, a dor, ela é uma condição desse mundo. O sofrimento, na verdade, é a forma com que a gente digere isso. Por exemplo, se a gente não tem capacidade de perdoar o outro, é uma dificuldade você perdoar quem te faz mal, você continua sofrendo enquanto você estiver lembrando. Todas as vezes que você lembrar... O ser humano, o bicho não tem isso. O único ser nesse planeta que sofre várias vezes pela mesma pancada é o ser humano. O ser humano apanha uma vez, sofre 1000. Toda vez que ele lembra da pancada, ele sofre de novo. Imagina a tragédia que é isso. Você continuar sofrendo, mesmo depois da pancada ter desaparecido, ou aquela pessoa nem existir mais. Por isso que é fundamental a importância de perdoar. O Guardião tinha uma frase que em inglês ficava muito bonita. Ele dizia assim, forgive and forget. É uma coisa que eu sempre tento lembrar, que é perdoa e esquece. Perdoa e esquece. Por quê? Porque tem aquela frase que é atribuída ao Buda que diz assim que o rancor ou o ódio é um veneno que você toma esperando que o outro adoeça. Como é difícil isso? Você alimentar uma coisa que envenena seu próprio coração e não faz diferença nenhuma para o outro. Agora, imagina dentro de um contexto de construção de comunidade, como isso é importante. A gente perdoar e esquecer, porque somos humanos, no final das contas. Então, o sofrimento, ele faz parte, não tem jeito. A dor, né, na verdade, ela faz parte. Agora, o sofrimento que a gente alimenta depende da forma com que a gente lida com isso. Então, imagina se toda vez que a gente sofresse alguma coisa ou tivesse uma dor, a gente se desviasse do nosso propósito. Como seria a vida de Abdu'l-Bahá? Interessante, né? Uma vida que foi uma sequência de situações de dor. Eu estava gravando um pequeno áudiozinho falando de Mirza Mehdi, me caiu a ficha que Bahá'u'lláh teve 7 filhos. E até Mirza Mehdi falecer, 4 já tinham morrido com a Sir Hanum. E aí só sobrou a folha mais sagrada e Abdu'l-Bahá. Os outros 5 filhos dele morreram. E eu fiquei pensando, que dor inexplicável é essa de perder um filho?
Perder 5 filhos. Então, realmente, a vida nesse mundo, assim, os manifestantes de Deus e Abdu'l-Bahá estão aqui para demonstrar na própria carne tudo que eles passaram. Por isso que a gente tem que estudar a história deles. Eu acho que isso... E aí entra a história do hábito de novo. Depende do que a gente lê. A gente vai se tornar o que a gente vê, o que a gente lê. É uma oportunidade que a gente só tem agora, eu acho. Eu acho que essa pandemia está nos ajudando a abrir os olhos para o que é importante de verdade. Ok. Ô, Flávio, a gente já está no nosso horário aqui, né, do combinado da programação dessa nossa live aqui do Fireside. Você tem alguma colocação para finalizar esse momento? Se eu pudesse... eu não sei se vocês conhecem um livro que chama História do Deleite dos Corações. É a história do Haji Mirza Haidar Ali. Eu queria indicar esse livro e falar para vocês para encomendar na editora, se vocês puderem, que é um livro que sempre me inspira. E é uma figura especial na história da fé. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu diria em português, acho que chama História do Deleite dos Corações. Deixa eu ver aqui. O pessoal está pedindo para você falar novamente aí, Flávio. Se puder escrever no chat aí, ó. Deixa eu ver se o nome... porque eu comprei esse livro quando não tinha tradução aqui. Chama Deleite dos Corações. Eu acho que é isso. Corações, eu acho. Alguém vai me ajudar. Mas eu acho que chama Histórias do Haji Mirza Haidar Ali. Eu vou escrever aqui. Eu escrevo depois. É a história do Haji Mirza Haidar Ali. História do Deleite dos Corações. Júbilo dos Corações. Boa, Carlos. Porque em inglês é Delight. Não fui eu não. Foi o Carlos. Quem foi? Foi o Carlos que te ajudou aí. Então, é a história do Júbilo dos Corações. Então, quem tiver um tempo para ler uma história incrível, emocionante, eu aconselho, indicaria esse livro. Bom, amigos, eu acho que já deu por hoje, né? É o sinal. Ok. Flávio, muito obrigado. Eu vou te agradecer aqui e tal, porque está todo mundo aqui falando, o pessoal já colocou aqui, muito boa palestra, excelente, obrigado e tal. Todo mundo, pelo que eu vi aqui, adorou essa nossa live aqui com você, pelo assunto, né, logicamente, pela profundidade, né, e pela competência, né, de falar do assunto, tá? Muito obrigado, a gente não escolheu você à toa. Ok? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Flávio, mais uma vez, tá? E esperamos ter você de volta aqui outras vezes. Fica a dica aí. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado pela